Olá, querido estudante do estado de São Paulo. Olá, querido professor. Estamos aqui para mais um Aprendendo com o Saeb. Esta aula vai ser bem legal porque é um assunto que todo mundo gosta bastante, mas é muito importante e temos que falar a respeito sempre. Vamos falar sobre variações linguísticas. Hoje, Aprendendo com o Saeb, vamos identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Você é aluno da terceira série, mas esta aula está aberta para qualquer aluno da primeira, segunda, ensino fundamental, qualquer um. É um assunto muito importante, vai estar disponibilizado no YouTube também e no repositório você pode nos acompanhar. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Vamos aprender com questões do sistema de avaliação da educação básica e a habilidade é esta aí na tela enorme. Eu vou ler porque ela é importante, ela é EM13LP10. Analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis, variações fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática, e em suas diferentes dimensões, regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária, etc., de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos. Deixa isso na tela. Não tira isso da tela, não, isso é importante. Por que eu fiz questão de apontar esta habilidade? Porque, querido estudante, olha só, temos aí alguns pontos que nos evidenciam a importância de estudar e o porquê nós estamos estudando. Por exemplo, quando ele fala de variedades linguísticas, de prestígio e estigmatizada. De prestígio são as variedades que as pessoas consideram como boas, como de qualidade elevada, né? E estigmatizadas são aquelas que são consideradas de menor valor, de menor qualidade. Eu poderia apontar vários outros aspectos, por exemplo, ali em cima, quando fala de variações, né, regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária, ou seja, a língua muda de região, muda ao longo da história, muda de acordo com a classe social da pessoa, a situação em que nós estamos, a ocupação, ou seja, um professor fala de um jeito, um médico fala de outro, ou seja, os jargões da profissão, a faixa etária, a idade da pessoa. Pode voltar para mim agora, por favor, isto. Por que eu chamo a atenção? Porque a língua portuguesa, não, qualquer língua, todas as línguas do mundo variam de acordo com esses critérios que eu falei para vocês. Quando você vai aprender um outro idioma, você aprende o idioma, o standard, né, falando inglês, né? Então, eu sou professor de inglês, eu gosto de falar sobre isso, comparar. Vamos fazer isso chiques aqui, usar o inglês. Eu, quando aprendo a língua inglesa, eu aprendo um padrão, a língua padrão do inglês. Então, how are you? Como você está? I'm fine, thanks, and you? Eu estou bem, e você? Só que isto, na prática, é um pouco diferente, em língua portuguesa também. Imagina você aprendendo assim, como você está? Eu estou bem, e você? Sério, você usa isso sempre? Quando alguém pergunta como você está, você responde sempre, estou bem. E você? Não, e aí, como é que você está? Tô bem, e aí, beleza? Firmão? Firmão. É isto. Bom, pelo menos onde eu moro é assim. Firmeza? Firmeza. E aí, você tá bom? Tô bem também. Depende do lugar onde a gente está, da situação. Você não chega, por exemplo, numa sessão de um tribunal, né, com um juiz e vira para o juiz e fala, e aí, firmão? Belezeira? Seu juiz? Não. Meritíssimo. Com licença. Porque lá a situação exige uma coisa. Quando você está em casa com a sua mãe, mãe, por favor, manhê, manhinha, né? Agora, quando eu me dirijo à sua mãe numa reunião de pais e mestres, né? Eu trato por senhora, às vezes, então, mãe, por favor, sente, me refiro à sua mãe como mãe, para poder me dirigir a ela, aproximá-la, né? A mãe é a sua mãe. O que eu estou querendo dizer é assim, a língua, ela varia. Ela é utilizada de diversas maneiras por diversas pessoas. A língua não é apenas eu falando língua portuguesa. A gramática é apenas uma expressão da língua. A gramática é aquilo que fomenta a língua padrão. Note, nasceu primeiro a língua falada. Primeiro nós falamos o português, depois nós o organizamos numa gramática, em dicionários, para poder, né, gerar um certo conforto quando você for ler algo escrito em alguma região que não é a sua. Temos o padrão ali, mas cada um usa a língua do seu jeito, da forma que achar
conveniente, guardado as devidas proporções. Pô, temos situações, então o que nós podemos falar é a adequação da língua. Está adequada a língua para determinado contexto? Por exemplo, quando você vai falar com uma criança, você, por favor, por obséquio, pare de jogar a bola na quadra, porque você não pode estar usando a quadra neste momento. Não, o professor de educação física, ele vira para o aluno e fala, meu, sai daí, ó, abre caminho, temos que fazer outra coisa agora. Naquele momento, é adequado. Nossa, ele foi meio grosseiro. Não, está num momento de muita gente e tal. A situação pedia que ele utilizasse uma linguagem para abarcar muitas pessoas. Aposto que na hora que ele vai falar com você, então, cara, pô, senta aí, vamos estudar, você se vira para ele, fala de outra maneira. É isso. Será que eu estou falando óbvio? Sim, mas na língua escrita nós temos que tomar muito cuidado. Quando você está escrevendo um texto para a internet, você se preocupa com certas coisas. Quando você escreve um texto, uma dissertação na sala de aula, para o Enem, por exemplo, você se preocupa com outras coisas. É sempre dando ênfase ao quê? A comunicação. É necessário que a comunicação não sofra nenhum entrave. Quando eu quero me comunicar de certa maneira, eu uso certo jeito de escrever, jeito de falar. Mas uma coisa que eu falo para você, você sempre vai ser mais cobrado quando você escreve, tá? Sempre. Agora, quando você canta uma música, acho que o que importa ali é o ritmo, é a musicalidade. Quando você escreve um poema, o que importa é que haja ritmo no poema. Quando você está, sei lá, conversando com os amigos, o que importa é você se divertir, conversar, se comunicar. Quando você está na escola, o que importa é aprender. E aí você utiliza a língua como uma roupa, onde você coloca a roupa certa no momento adequado. E temos uma pergunta que abarca isso. Olha só o texto que eu vou usar para a pergunta. Conhece isso aí? Olha só. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Será que eu vou cantar? Ah, eu vou cantar assim, olha só. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Nossa, tive coragem, hein? Cantei. Agora, lendo. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. O pra tá grifado aí. Então pense direitinho. Quem costuma falar pra? Né? Volta para mim, por favor. Eu falando com vocês aqui, ainda bem que tirou a minha imagem que eu estava cantando, né? Estava vergonhado aqui e tal. Mas vamos lá. Quando a gente está falando, a gente come letra, fala tudo junto. Por exemplo, tem aquela brincadeira que dizem que os mineiros, ao invés de falar ônibus, fala ones, né? O mineiro fala ones, comendo McDonald's. E tudo bem, porque na fala a gente come letras. Eu falando com você aqui agora, se você voltar no começo da aula e começar a anotar as coisas que eu falei, você vai ver que eu corto sílabas e emendo as coisas, porque na fala é assim que acontece, tá? Então, aí está o texto, de novo na tela, olha só. Tenho muito para contar. Para contar, na tela, por favor. Para contar, para sofrer. E aí vem a pergunta. E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro rir. E o pra está aí grifado, né? A palavra em destaque, o pra, representa uma forma de linguagem. A. Sofisticada e correta. B. Informal e coloquial. C. Culta e simples. D. Errada e fácil. Pensa direitinho no significado de cada um desses termos. Assumo que é sofisticado, correto, informal, coloquial, culto, simples, errado, fácil. Por exemplo, sofisticado é aquilo que é chique, né? Aquilo que é bonito, legal, aquilo que é aceito pelos ricos. Correto é aquilo que é o contrário de errado, tá certo, né? Informal é aquilo que a gente usa no dia a dia, coloquial também, a fala do dia a dia, coloquial. Você coloca isso aqui, ali você não coloca, coloquial. Culto é aquilo que tem cultura, elevado, né? É culto, né? O contrário de não ter cultura. Simples é aquilo que é o contrário de complicado. Ó, falei óbvio? Sim, é simples, né? Errado e fácil, né? Então, vamos lá então. 5 segundinhos na tela. Pensa, dá uma pausa no vídeo e a gente já volta com a resposta para vocês e com os debates. Na tela, por favor. Você parou? Você deu a pausa? Você pensou mesmo?
Não mente para mim, cara, né? Vamos lá então. Volta aqui no texto para vocês, olha só. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. E aqui a pergunta, né? Então, olha só. Dizer que pra é sofisticado e correto, bom, se você fala que é correto, é sinal que tem um errado. Não, nesse momento, numa canção, numa música, dizer pra sofrer, olha, na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer. Mas ele fala que um nasce para sofrer. Não dava, o ritmo não. Então, não vou dizer que é sofisticado, correto, mas também não é errado, Então, olha, dizer que é a letra D também não, né? Culto, simples, não, gente, simplesmente nós estamos de face, olha, a resposta correta é a letra B, né? É informal, porque é a forma como nós nos comunicamos no dia a dia, numa canção, sem problema, e é coloquial. Coloquial é quando nós nos referimos à fala do dia a dia, né? Por exemplo, um sotaque de determinada região. E aí você fala para mim assim, nossa, mas eu sou aqui da região de X, aqui a gente não tem sotaque. Você que pensa. Se você já teve a oportunidade de sair da sua cidade e ir para um outro estado, para uma cidade um pouquinho mais distante, aí você percebe que as pessoas, elas notam que você é daquela região. Por exemplo, eu tinha aquela visão, olha, eu sou aqui de São Paulo, nossa, todo mundo aqui fala igual a mim, aqui ninguém tem sotaque, a televisão fala igual a mim. Aí quando eu chego em algum lugar, as pessoas, nossa, você é de São Paulo, né? Como você sabe, eu percebi pela maneira que você se comunica. Mas como? Aí começa a imitar, coloca os trejeitos e tal. Nossa, eu falo desse jeito? Fala assim, nossa, não, para mim é você que tem sotaque. Quando vai para Minas Gerais, nossa, você fala de maneira mais delicada, tipo, mordendo as sílabas, né? No interior de São Paulo, o carioca, o cidadão fluminense, né? O gaúcho, mas todo mundo tem sotaque. Para eles somos nós. Então o que acontece? A língua portuguesa é isto. E o que existe na gramática padrão é uma tentativa de formalizar aquilo, deixar numa forma para que todos possam se comunicar. E isso é importante, gente, porque não é um instrumento de opressão e nem de poder, mas empodera. Quando a gente usa a língua padrão, a gente está se comunicando com todas as pessoas do Brasil. E é importante respeitar a língua portuguesa falada pelo amazonense, falada pelo paraibano, falada pelo mineiro, falada pelo mato-grossense e também a falada por nós. Ah, mas quem fala o português mais correto? Isso não existe. Desde que haja comunicação, e você deve ter percebido que ao longo dessa minha aula, de 15 minutinhos, eu falei com vocês cortando letra, mudando. Eu falo tá, ao invés de falar está, e assim como o Tim Maia, nesta linda canção, ele usa o pra, em vez de usar o para. E, dica, nos textos escritos, procurem isso. A fala coloquial nos textos. Ah, uma dica antes de terminar a aula. Gente, presta atenção uma coisa. Como é que eu sei se é coloquial ou se é padrão? Se apropriando da norma padrão. Você só vai entender que existe essa diferença quando você entrar no universo dos livros. Para isso, né? É importante que você leia os clássicos, leia livros de qualidade, leia escritores que não são tão iguais a nós, que não falam igual a nós, para que você entre em contato com pessoas diferentes. É importante que você leia Jorge Amado, Guimarães Rosa, é importante que leia Machado de Assis, é importante que leia Barreto, é importante que leia tudo, Luiz Fernando Veríssimo, Adélia Prado, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, leia tudo, tudo mesmo, que você percebe, nossa, olha, eu falo de um jeito, eles escrevem de outro, e aí você vai se apropriando e escolha a maneira que você quiser para se comunicar, desde que você preste atenção na adequação. E quando surgirem perguntas, você vai se localizar de maneira mais tranquila. Esta foi a nossa aula, espero que me perdoem por eu ter cantado no meio da aula, espero que você tenha gostado e é isto, ficamos por aqui. Tchau, tchau, valeu, até a próxima, falou!